Olá! Dar visibilidade à pessoa com deficiência. Esse é o principal objetivo da campanha Reveja Seus Conceitos, Somos Todos Diferentes, lançada oficialmente no dia 30 de maio pela Fundação FEAC. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 45,6 milhões de pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, que pode ser visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. São quase 24% da população brasileira que possui algum tipo de deficiência. No entanto, as barreiras relacionadas ao preconceito são enormes. O dossiê da intolerância nas redes, um levantamento feito pela agência Nova SB no Comunica que Muda, indica que em 2017, cerca de 90,1% dos mais de 45 mil comentários nas redes sociais foram feitos de forma maldosa à pessoa com deficiência. A campanha é justamente para trazer essa reflexão, para que a população reveja os seus conceitos a respeito da pessoa com deficiência. Tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com a participação da líder do programa Mobilização para a Autonomia da Fundação FEAC, Regiane Faian, e também dos vereadores da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, Jorge da Farmácia, que é o presidente, e o membro professor Alberto. Mas antes de a gente começar essa discussão, nós vamos conferir uma das peças publicitárias para quem não teve ainda a possibilidade de assistir. Bom, vamos começar. Fala um pouco da sua experiência. Somos todos diferentes. Reveja seus conceitos. Acesse o site e saiba mais. Lembrando que essa campanha também tem o apoio da TV Câmara Campinas. Regiane, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de como é possível sensibilizar as pessoas para que elas possam pensar que é totalmente normal, como a gente acabou de ver aí, uma pessoa com síndrome de Down, inicialmente acho que até o senso comum acha que é uma pessoa que está procurando emprego e na verdade ele é o entrevistador ali nessa situação, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Mina. Boa tarde a todos. Exato, a campanha Reveja Seus Conceitos, essa já é o segundo ano, né, que a gente tem uma campanha dessa. Ela está dentro do programa, é um projeto que está dentro do programa Mobilização para a Autonomia. O programa Mobilização para a Autonomia, ele tem o objetivo de investir em soluções para a inclusão efetiva da pessoa com deficiência. E a inclusão da pessoa com deficiência é um problema complexo no nosso país. Então, a gente tem alguns eixos de atuação para a gente poder romper, né, com esses estigmas, com esse paradigma anterior da integração, que é mobilizar a sociedade em relação à pessoa com deficiência. Então, essa campanha, ela tem o conceito de todos somos diferentes, tá? Então, não é o outro por ter uma deficiência que é diferente da gente. Todos somos diferentes entre nós. Então, quando a gente olha um filme desse, você impacta realmente por conta disso, né? É o estigma que a gente tem em relação à pessoa com deficiência, mas ela tem sim as suas possibilidades, basta a gente oportunizar e romper com algumas barreiras. Então, a gente precisa falar quem é essa pessoa com deficiência antes da gente falar um pouquinho mais dessa campanha. Sim. A pessoa com deficiência, ela é uma pessoa que tem impedimento de natureza física, sensorial, intelectual ou mental de longo prazo. Mas que a partir do momento que ela tem interação com barreiras existentes no meio em que ela vive, é que aí sim esse impedimento dela, essa deficiência vai ser maior ou menor. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui um surdo, uma pessoa com deficiência auditiva, um surdo, e não tivesse o intérprete de Libras, ele não conseguiria participar dessa entrevista aqui hoje, não conseguiria ter as informações, se comunicar. Então, a partir do momento que eu tenho, então, esse apoio, essa acessibilidade, essa pessoa vai conseguir se comunicar com a gente aqui hoje. E uma das maiores barreiras existentes que as próprias pessoas com deficiência, seus familiares dizem, né, relatam, é a barreira atitudinal, que é o preconceito.
Então, a partir do momento que a gente consegue romper essa primeira barreira, barreira atitudinal, as demais a gente consegue trabalhar de maneira mais fácil. Então, ao construir um prédio, o construtor vai pensar na acessibilidade desse prédio, porque vai pensar que todas as pessoas precisam acessar esse prédio, né? Então, a primeira barreira a ser rompida é atitudinal, é romper com esse preconceito existente, tá? Para que a gente consiga romper as demais, as barreiras arquitetônicas, as barreiras informacionais, comunicacionais, de estrutura, tá? E aí, a partir desse conceito, somos todos diferentes, a gente não precisa ter uma sociedade diferente para uma pessoa com deficiência, mas uma sociedade única que a gente consiga, então, agregar todas as pessoas existentes. A gente traz, então, esses vídeos, as peças, né, da campanha Reveja Seus Conceitos. Tá certo, então, daqui a pouco a gente volta a se falar. Agora eu converso com o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, vereador Jorge da Farmácia, que tem trazido importantes temas também aqui nas reuniões da comissão e sempre em busca de romper essas barreiras. Vereador, quando a gente percebe uma campanha como essa, de que forma também temos responsabilidade aqui na Câmara Municipal de romper essas barreiras? Olha, parabenizar a FEAC, aí, em nome da Regiane, o professor Alberto, como você disse, é um membro ativo, está sempre trabalhando junto comigo. Agradeço aqui em público o nobre professor Alberto pelo trabalho que vem desenvolvendo junto. E dizer que, como a Regiane comentou, é de extrema importância, tem que trabalhar realmente a sociedade. E por incrível que pareça, hoje teve uma reportagem num grande jornal de circulação aqui em Campinas, e eu vi uma médica que sofreu um acidente e perdeu uma perna, amputou uma perna. E o tema era justamente em superação. Ela conseguiu se superar, só que nem todas as pessoas que vão lá fazer uma consulta geralmente olham diferente para essa profissional. Mas ela não tem nada, é uma pessoa comum, é uma pessoa que estudou, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que faz por si. Então essa campanha que a FEAC está fazendo aqui, eu acho de extrema importância para a nossa cidade de Campinas. E sim, que as pessoas, como a Regiane diz, todos nós somos diferentes mesmo. Então a gente tem que trabalhar a sociedade. A Regiane comentou em Libras. Eu tenho um projeto aqui na Câmara e agora em setembro que a gente trabalha bastante nesse sentido. Aqui ela falou em Libras e eu tenho um projeto e eu vou pedir, inclusive aqui, se a FEAC, eu tenho certeza que o professor Alberto vai nos ajudar também, que eu tenho uma vontade de fazer aqui um cinema justamente para surdo com intérprete de Libras. Mas, Regiane, eu estou encontrando bastante dificuldade e, infelizmente, é na sociedade. Porque o intérprete de Libras no cinema, você vai ter que ter um espaço, vai ter que ter um foco de luz nele, para ele poder fazer os sinais dele. Mas nem todas as pessoas que vão assistir uma sessão vão entender que é um cinema inclusivo. E como a Miriam comentou, eu sempre trabalhei aqui na Câmara Municipal e continuo trabalhando, que é justamente a inclusão. Então eu acredito que até setembro nós possamos sentar e conversar, ver se a gente consegue trazer esse cinema, que é justamente o cinema para surdos. E o cinema, as salas, o shopping que aderir a esse evento, eu tenho certeza absoluta que vai se sobressair, porque é uma coisa diferente na nossa cidade de Campinas. Tá certo, então. E o vereador professor Alberto, que também é membro da Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, como o vereador Jorge da Farmácia comentou, um vereador atuante. Queria que o senhor falasse também sobre essa questão de romper barreiras. E essas barreiras, às vezes a gente tem até uma legislação, nós temos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas a sociedade, às vezes, ela tem barreiras muito maiores que um simples papel, né, vereador? Sem dúvida. Quero cumprimentar o programa, Mirna, questão de ordem, que permite fomentar temáticas tão relevantes para a sociedade como esse, né? Como a proposta deste programa especificamente. Mas eu tenho acompanhado, eu tenho observado que vocês têm fomentado bons temas para a nossa cidade, para o país. Cumprimentar a Regiane e a FEAC, que tem, sem dúvida alguma, feito uma diferença enorme, especificamente na área da educação. Eu tenho tido mais oportunidade de acompanhar essa área da educação. E a FEAC tem feito e faz uma diferença enorme para a nossa cidade, para a nossa região. E, sem dúvida, o presidente da nossa comissão, o Jorge da Farmácia, que desde quando ele veio para a Câmara, ele trouxe esses temas extremamente importantes
e tem conquistado, né? Isso que é bonito, né? Nós temos colhido frutos Verdade. desses projetos e a repercussão tem sido no país, né? Não tem ficado só aqui, isso é muito bom. Agora, o que eu percebo, nós temos um problema, e eu acho que a educação tem nos ajudado muito a desconstruir isso. Eu vejo um indivíduo que não percebe a necessidade de uma inclusão geral e não percebe as diferenças, uma pessoa extremamente egoísta. Pessoas egoístas. Ainda bem que a nossa sociedade, nós temos hoje a maior parte, a grande parcela da sociedade, é sensível, é solidária, ela percebe que as pessoas... Porque senão você nega a sua humanidade, aí está uma questão que transcende muita coisa. Se você está vendo, no caso do exemplo dado aqui, que são questões de legislações que tiram as barreiras materiais, mas existem barreiras de alma. Eu acho que esse é o grande problema. Aqui vem a questão na escola que é o bullying, né? Mas isso acontece devido ao ser humano ser egoísta. Graças a Deus que os professores têm sido grandes parceiros, as pessoas do bem, líderes religiosos, líderes comunitários, têm trabalhado para tentar desconstruir e mostrar, eu nem uso a questão de normalidade, mas de regularidade. É uma coisa regular. Claro, todos nós temos deficiências em alguma área, todos nós. Algumas, de fato, traz mais impedimentos. Mas aí eu tenho que ser solidário, ter o bom senso para compreender, então, que o mundo não gira em torno de mim. Sim. E aí vem o grande problema. Não posso esperar. Por que você não pode esperar? O mundo não gira em função de você. Até esse exemplo que o vereador Jorge comentou aí, essa ideia de termos um cinema inclusivo com intérprete de Libras, mas aí tem a questão da própria... As pessoas falam, mas será que isso não vai me dar problema? Ou quem vai assistir, poxa, vai ter uma luz ali... É toda uma questão de preconceito também, né, Regiane? Então, mas que problema? Então, qual é o problema? Pelo contrário, eu acho que isso que engrandece, faz com que você inclui mais pessoas... Não é ter uma sessão para a pessoa surda, é que a pessoa surda possa assistir, por exemplo, o filme junto com as outras. Claro. É isso, Regiane. Exatamente. Você sabe que uma das maiores dificuldades que eu estou tendo, professor Regiane, é justamente essa. Eu chego na sala, o pessoal fala, Jorge, mas e daí? Como que vai ser o pessoal? Será que eles vêm? Será que não? Eu falei, por quê? Porque eu já tentei fazer algumas vezes e eu não consegui, porque o meu público reclamou. Eu falei, nossa, isso não é inclusão, mas o público professor. Reclamava na televisão também. Só então... não, eu perdi minha atenção, aquela pessoa... É uma questão de desconstruir um paradigma e tornar-se regular. Sim. O problema é que nós temos preconceitos, né? Nós temos já algumas questões que impedem. Então, eu lembro quando se pensou... Naquela janelinha do áudio que nós temos... Sim. Foi a mesma questão, falou, nossa, essa janelinha tá me... Então, poxa, tá te incomodando, você está incluindo gente, poxa. É importante a gente lembrar, o país, o Brasil, ele tem dois grandes marcos normativos, né? Então, ele é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2008, então, foi promulgada aqui no país, e essa convenção ela vem romper com aquele paradigma anterior. Então, ele traz esse novo conceito da pessoa com deficiência, né? Enquanto a deficiência não é um problema da pessoa, não é uma questão médica de saúde, uma deficiência, né? Ela, a partir do momento que a gente elimina as barreiras, ela consegue conviver com a gente. Então, ela está mais ligada a questões sociais e direitos humanos. Sim. Tá? E aí a gente tem, então, como você acabou de citar, né, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, que ela resgata, né, ela traz as questões que estão na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem status de emenda constitucional, e ela traz, são 127 artigos, né? Então ela traz diversos direitos relacionados à pessoa com deficiência. Então, um deles é relacionado à acessibilidade, né? O intérprete de Libras, as outras acessibilidades que a gente precisa, então, ter para que essas pessoas consigam conviver. Porque a gente vê muito poucas pessoas convivendo em sociedade. Sim. Poucas pessoas circulando. Poucas pessoas trabalhando. Sim. Então, para a gente ter uma ideia, a gente tem uma lei que a gente chama de lei de cotas, né, no Brasil, desde Sim. 1991. Então, empresas com mais de 100 funcionários têm que ter de 2% a 5% de pessoas com deficiência trabalhando no seu quadro de funcionários. Tá? As empresas cumprem?
Não todas. E tem uma outra questão também, por exemplo, o vídeo mostra, no caso, a pessoa com síndrome de Down no cargo de entrevistador, e a gente já discutiu, inclusive, aqui no Questão de Ordem, essa questão do emprego para a pessoa com deficiência, e uma das questões é que os cargos oferecidos geralmente são, não diria subempregos, mas são cargos que... Só pra será que cumprir a pessoa a meta. não... Só para cumprir a meta, é isso mesmo, vereador. É um atendente... Por quê? Por que você não pode pedir uma pessoa com deficiência para um cargo de gerência, de coordenação? Exatamente. Então, a gente tem que romper um pouco, né, com esses tabus. A gente precisa investir também em mais políticas públicas em relação à empregabilidade? Precisa. Tá. A gente tem países da Europa, dos Estados Unidos, que têm metodologias de apoio à pessoa com deficiência. Não é só ter a cota. Eles rompem a lógica. Então, ao invés de você qualificar, que essa é uma das questões que as empresas trazem, as pessoas com deficiência não são qualificadas, elas não têm estudos, mas é porque faz pouco tempo que elas começaram a ir para a escola, né? Então, eles inverteram a lógica de incluir para depois qualificar. Inclui na empresa e responsabiliza também a empresa, porque a empresa faz parte da sociedade, para qualificar aquelas pessoas. E os resultados dessas pessoas, né, dessa questão da diversidade, da potencialidade delas, é impressionante. Elas têm, sim, condições de ocupar outros cargos que não só cargos de atendentes, né, de produção. Sim. Tá? Então, basta oportunizar e pensar em estratégias para que elas possam, sim, ir para o mercado de trabalho. Certo. Agora, quando a gente abriu, a gente falou até dessa questão desse estudo que foi feito de redes sociais, e o que foi observado é que entre os destaques, quando se fala o maior número de menções negativas são relacionadas às pessoas com deficiência, e aí tem até um adendo assim, não que haja intolerância propriamente com as pessoas que têm deficiência, mas os internautas usam termos como demente, retardado, débil mental para atacar outras pessoas. Como que a gente consegue romper isso, hein, Regiane? Exato, né? Então, relacionado a essas nomenclaturas que eles trazem, né? Então, eles estão se referindo geralmente à pessoa com deficiência intelectual. Sim. Né? Que tem um rebaixamento do cognitivo. Existe preconceito. Esses nomes, essas nomenclaturas já foram usadas no passado. O retardo mental, inclusive, é recente, foi usado, né, no CID. Então, eles usam dessa forma pejorativa, né? Assim como ceguinho, aquele surdinho, surdo-mudo. Então, são formas pejorativas de se referir a uma pessoa com deficiência. Sim. Como que isso fosse negativo, mas não é negativo. Ser uma pessoa com deficiência é ser diferente como os outros. A partir do momento que a sociedade me aceita, aí eu vou conseguir conviver como todos, né? Então, é necessário romper com esses paradigmas através de uma mobilização à sociedade também. Sim. Eu acho que a Regiane estava comentando aqui, também antes de chegar aqui, está passando em frente a Barreto Leme ali tem a Previdência Social. Um fato me chamou muita atenção. Vinha subindo, professor, umas 7 menininhas chupando um sorvete e tal. E do outro lado da rua, estava junto, na mesma calçada, vinha uma mãe, deve ser irmã, e um rapaz com uma deficiência mental, né? Aí ele começou a fazer alguns gestos que é dele mesmo. Ele começou a gesticular e falar em voz alta. As menininhas que estavam na mesma calçada se assustou e já voltou. Quer dizer, não foi justamente em conta, aquele medo. Então, acho que a sociedade deveria, acho que nós, como vocês, como tem essa chance de chegar até a casa das pessoas, de ter mais informações. A FEAC, as emissoras, a rádio, o jornal, de tentar informar essas pessoas que deficiência não pega, não é saliva, não é contato, não é absolutamente nada, que nós devemos cada vez mais se aproximar, de incluir essas pessoas. Mas aí não entra aquela questão que o professor Alberto falou na primeira fala dele, da questão da educação também, e que de repente é novo, e isso deve ser tratado por todas as vertentes, mas no caso, por exemplo, das adolescentes, se elas convivessem com uma criança com deficiência na escola, será que isso não seria diferente para elas? Claro, ela teria uma outra percepção. Nós temos um problema na sociedade, normalmente, vamos pegar o caso da nossa latina, que há, infelizmente, um problema de exclusão social. Então você tem menos emprego, você tem menos oportunidade para as pessoas, e as pessoas que têm algum tipo de deficiência, ou mesmo as pessoas com mais idade, começam a ser descartáveis na sociedade. Então nós temos um problema estrutural terrível.
E isso só reforça, então, os preconceitos. Então, quando a Regiane, eu acho que ela coloca muito bem essa questão, inclui primeiro, e vamos dar condição, capacitação para essa pessoa desenvolver todo o seu potencial. Mas, às vezes, a sociedade é tão perversa que não tem espaço para as pessoas, então ele não quer nem capacitar. Ele tem mão de obra abundante, então ele não quer nem capacitar, então ele nem dá oportunidade para quem tem alguma dificuldade. Bom, todo mundo tem dificuldade, mas algumas que possam, na percepção dele, trazer algum tipo de prejuízo na sua produção. Sei lá, aí vai depender de cada caso. Mas isso faz com que o empregador ou qualquer outro, ele vai, obviamente, como ele tem uma mão de obra enorme, abundante, num país de muito desemprego, etc., ele vai priorizar o lucro dele. Infelizmente, isso está também no espírito do capitalismo. Então, nós temos algumas coisas para tentar resolver isso de maneira mais humana, pensar um pouquinho em algo que transcende, não só esse materialismo total. Eu acho que essas sociedades extremamente materialistas, que só pensam no lucro imediato, é uma tragédia, está trazendo apenas exclusão, um mundo pior, e nós temos que repensar. Uma sociedade diferenciada pode ter o seu lucro, pode desenvolver o seu capitalismo, mas com face humana, poxa, que todas as pessoas tenham oportunidade, né? E não esse sistema de exclusão. Tá certo. Regiane, você falou no comecinho que essa é uma das ações do programa Mobilização para a Autonomia, que investe nessas soluções. Queria que um pouquinho você falasse sobre quais são as frentes do programa, mas é daqui a pouquinho, porque o Questão de Ordem vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, e se você nos assiste, pode também nos acompanhar no youtube.com/TV Câmara Campinas e ainda pelo Facebook/TV Câmara Campinas. E hoje a gente conversa aqui sobre os conceitos em relação à pessoa com deficiência. Nós estamos falando justamente de uma campanha que fala sobre a revisão desses conceitos, a impressão que nós temos das pessoas com deficiência e que elas, na verdade, são tão diferentes quanto nós. E, Regiane, o que é, então, dentro desse quadro, esse programa de mobilização para a autonomia? Tá. O programa Mobilização para a Autonomia, ele é uma das linhas programáticas da Fundação FEAC. Então, a Fundação FEAC é uma organização social, né, da sociedade civil, sem fins econômicos, e ela atualmente está trabalhando por meio de programas e projetos, além do assessoramento a movimentos sociais e a outras organizações da sociedade civil. Então, ela investe na área de desenvolvimento e assistência social, de cidadania ativa, da juventude, desenvolvimento da primeira infância, educação de qualidade, né, que o professor Roberto já citou, e a pessoa com deficiência. O programa Mobilização para a Autonomia, ele tem, desde 2015, trabalhado justamente então para a gente conseguir incluir as pessoas com deficiência, né, poder investir em algumas soluções para que a gente consiga melhorar esse quadro aqui no município de Campinas. Então, os eixos que a gente tem trabalhado esse ano é da educação inclusiva, da mobilização à sociedade por meio de algumas campanhas, né, de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e do pertencimento ao território, tá? E a gente está investindo, então, em alguns projetos, são 22 projetos dentro do programa Mobilização para a Autonomia, para que a gente consiga, então, melhorar esse quadro aqui no município, né? Quando a gente fala, daí depois eu queria que você detalhasse alguns desses pontos. Sim. Então, em relação à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Tá. Se a gente olhar o número, segundo o censo, né, o número de pessoas com deficiência, são dados de 2015, que estão no mercado de trabalho em Campinas, apenas 3% da população que está em idade de trabalho, de fato, né, de maneira, um emprego formal. E a gente tem ainda muitas vagas para serem cumpridas em Campinas e região, de acordo com a lei de cotas. Muitas empresas estão preferindo não incluir a pessoa com deficiência, inclusive pagar a multa ao invés de incluir. Então, de que forma a gente pode então, romper com isso, né? Para que a gente consiga melhorar essa questão do mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Então, a gente tem investido em algumas soluções, desde a aprendizagem profissional, para que adolescentes e jovens possam ingressar no mercado de trabalho via aprendizagem profissional, tá? Que a gente tem um número muito baixo de adolescentes e jovens com deficiência
na aprendizagem profissional. Temos, então, uma parceira, a EDA, né? A Guardinha, que vai iniciar um projeto com a gente para aumentar esse número de jovens. Além também de ter outra parceria para aumentar o número de pessoas, de adultos também, né? Incluídos no mercado de trabalho. Do pertencimento ao território, o que acontece em Campinas? A gente vê nas comunidades, né, nos bairros, poucas pessoas com deficiência também circulando. Muitas acabam ficando segregadas, ou se vai fazer uso de algum serviço, então ela vai para outra área do município, né, outro território do município, para poder frequentar alguma entidade específica, a pessoa com deficiência. E por que ela não pode frequentar aqueles serviços, equipamentos, aquela praça que está ali na comunidade dela, no bairro dela? Então a gente fez parceria com uma organização, Fundação Síndrome de Down, que ela está executando um projeto lá no Santa Lúcia, junto com a comunidade, né, do Santa Lúcia, na entidade também do Jardim Santa Lúcia, que vai acompanhar as pessoas com deficiência do território, para incluí-las em outros equipamentos, serviços, não só dali, mas do município como um todo. Tá? Além disso, a gente tem um projeto também, o projeto OPM, Órteses e Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção, que são cadeiras de rodas, bengalas, muletas, além de órteses e próteses para as pessoas que têm deficiência física, né? Sim. A gente não tem no município nenhum espaço que faça manutenção e adaptação de cadeiras de rodas neste momento. E aí, com a manutenção inadequada de cadeiras de rodas, as pessoas acabam por solicitar outra cadeira de rodas ao SUS ou por comprar uma cadeira de rodas nova. Né? Sendo que se ele tivesse a manutenção adequada, elas conseguiriam ter uma vida útil maior dessa cadeira de rodas. Então, haverá uma oficina que a Casa da Criança Paralítica vai executar, tá? De manutenção, neste primeiro ano, de manutenção e adaptação de meios auxiliares de locomoção, cadeiras de rodas, bengalas, muletas, tá? Para a gente aumentar a vida útil das cadeiras de rodas. Vai começar a rodar já em agosto. Nossa, tá? show. Muito bom. E a gente tem, então são esses projetos que a gente está tocando, além de outros projetos com as organizações da sociedade civil que atendem a pessoa com deficiência aqui do município de Campinas. Todas têm projetos com a gente, tá? Certo. Agora, quando a gente fala dessa questão, vamos voltar à campanha. Reveja seus direitos, reveja seus conceitos.org.br. Esse é exclusivo para trabalhar essas questões da campanha ou passa por todos esses motes que você acabou de mencionar? Então, a gente fez essa campanha para a gente trabalhar o eixo de mobilizar a sociedade. Tá? Então, quando você entrar no site Reveja Seus Conceitos, vai direcionar para o site do Mobilização para a Autonomia e você vai conseguir, sim, ter acesso aos outros projetos que a gente tem. Tá? Certo. Então, convido a todos a acessar o site revejaseusconceitos.org.br, que vai conhecer os projetos do Programa Mobilização para a Autonomia. Para conhecer outros programas e projetos da Fundação FEAC, a gente está com um site novo, que é fundaçãofeac.org.br, que também convido a todos a conhecer. Então, esse eixo específico é para a gente conseguir movimentar um pouco mais a sociedade, mobilizar, para que ela comece a ter conhecimento de outras ações existentes no município como um todo e comece a ter a gente trabalhar um pouco a questão da empatia. Você acha que ainda, no caso específico de Campinas, ainda há muita intolerância? Sim. No Brasil como um todo. Certo. A gente não pode negar que a gente teve muitos avanços, principalmente depois dessa convenção, principalmente depois do modelo, né, em relação à pessoa com deficiência, o modelo social. E não colocar a culpa na pessoa com deficiência. Se ela nasceu com deficiência, o problema é dela, um problema de saúde, não é. É uma questão social. Então, para a gente conseguir romper com esse paradigma anterior e trazer a questão do modelo social, do paradigma da inclusão, a gente tem um longo caminhar ainda. Mas de que forma a gente consegue avançar mais com esse caminhar? É com ações assim, são com ações dessa forma. Mas, por exemplo, a gente tem essas ações de conscientização e de sensibilização, de certa forma. Porque, por exemplo, às vezes a gente avança num segmento. Vou falar até que a gente conversou antes do programa começar, a respeito do transporte público. A gente tem aqui na cidade alguns ônibus que tem o lugar específico para o cadeirante, para as pessoas com deficiência. Quando essa pessoa, o ônibus para e tem que descer aquele elevador, muitos passageiros, você pode perceber, reclamam, né, vereador? Torcem o nariz, etc. Aí o motorista desce, ajuda essa pessoa. Depois, a mesma coisa quando essa pessoa vai descer do ônibus. Como então a gente consegue mudar esses conceitos das pessoas falarem, não importa que eu tenho que chegar no meu trabalho, é importante também que essa pessoa chegue tão quanto eu. E como a gente consegue fazer isso? A convivência é um excelente aliado, mas desde que essa convivência seja positiva. Então, a gente tem muitos casos de inclusão em algumas escolas que coloca a criança dentro da escola, mas não inclui.
deixar ela num canto, ou os próprios educadores, a escola o trata como se ele fosse um fardo para a escola. A partir do momento que você tem uma inclusão efetiva, uma boa inclusão, que você trabalha esse conceito de diversidade, de diferença, desde pequenas as crianças começam a conviver. Então você convive, você consegue fortalecer esse vínculo, né, com essas pessoas. E você consegue aumentar essa empatia. Então a convivência, ao meu ver, é um excelente aliado. Uma campanha desse porte, ela consegue fazer mudanças? Também consegue trazer para reflexão, né? Quando você está no ônibus, numa situação dessa, você para, opa, deixa eu refletir melhor sobre isso, né? A gente tem essa ambição também de conseguir fazer essas mudanças. Mas convivência seria a palavra neste momento. Por isso que a gente tem que fomentar para que as pessoas com deficiência saiam. E é interessante que a gente teve alguns feedbacks em relação à campanha de pessoas com deficiência. Então, pessoas com deficiência, teve um estudante de Direito da PUC, que ele fez uma poesia, uma prosa, em relação à campanha, né? Colocou a hashtag Somos Todos Diferentes, reveja seus conceitos, e ele compartilhou essa prosa com a gente justamente com os olhares diferentes, com o preconceito que ele vivencia desde pequeno. Ele tem uma deficiência física. Aí um aluno de 15 anos que está sofrendo bullying, ele também escreveu, ele conseguiu colocar para fora o que ele estava sofrendo na escola dele. Então, não é só a sociedade que tem que se mobilizar, mas as pessoas com deficiência começam a se sentir mais tranquilas, né? Se sentir dentro daquele papel do somos todos diferentes, reconhecidas. Né? Então, elas estão dando feedbacks pra gente nas redes sociais ou diretamente, né? Então, a campanha é hashtag reveja seus conceitos ou... hashtag somos todos diferentes. Só pra gente trazer rapidinho alguns dados que eu acho que é importante, então, pra gente ver qual que é esse alcance dessa campanha, né? Então, a campanha ela foi lançada no dia 29/5. Em 14 dias de campanha, a gente teve nas redes sociais mais de 291 mil pessoas impactadas, né, que tiveram acesso à campanha, mais de 88 mil visualizações dos vídeos e mais de 100 mil pessoas envolvidas com as peças, ou seja, aquela que curte, que compartilha, né, que comenta, que traz algum feedback positivo a partir de uma prosa, né? Então, em 14 dias são dados que são importantes, relevantes, que a gente está, sim, conseguindo alcançar. E se todas as pessoas começarem a nos ajudar, né, realmente, a levar essa campanha para fora, a divulgar essa campanha, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas ainda. Tá? Então, reveja seus conceitos.org.br. A reflexão, as reflexões, no caso especificamente dessa campanha, ela é importante para isso, né? Porque as pessoas que não tiveram a oportunidade de uma educação inclusiva ou que tiveram essa experiência de ter alguém, porque as pessoas que convivem realmente elas são muito mais solidárias, ela tem empatia, né? Mas as pessoas que por algum motivo não tiveram essa oportunidade, elas vão fazer alguma reflexão. Claro que vai mexer com a nossa zona de conforto, é natural isso, né? Isso vai mexer, mas é muito salutar isso. Eu acho que esses trabalhos de colocar essas pequenas peças, ideias, às vezes uma foto, né, que faz a gente pensar, é extremamente importante, porque a nossa vida é muito corrida. Sim. E eu gostei muito do material que eles colocaram, que são peças rápidas, pequenas, mas que têm toda informações que faz a pessoa, por mais que ela seja insensível, ela repensa os seus conceitos, né? Essa é a ideia, né? Repense a maneira que você... Isso é cosmovisão, a maneira que a gente enxerga o mundo, né? Então, gostei muito das peças, acho muito importante para essa consciência, né, coletiva. Certo, a gente toda vez que conversa sobre algum problema, sobre trânsito e uma série de outras coisas, geralmente se fala da questão da escola, que o senhor mencionou a questão da educação. O senhor acha que essa é mais uma questão que a criança aprendendo e convivendo de maneira, entendendo essa diferença, mas tratando de forma igual o seu semelhante com deficiência, isso ela pode levar também para dentro de casa? Tem acontecido isso, né? É claro que as crianças, elas olham para os adultos e nós ainda não aprendemos isso no Brasil, é uma pena, né? Os adultos jogam papel no chão, andam fora da faixa, todos esses são sinais que a criança lê como permissíveis. Se um adulto está fazendo, eu posso, às vezes o pai e mãe, etc. Então não é tão simples você simplesmente trabalhar na sala de aula, a gente trabalha isso, os professores, sinceramente, eu vejo os professores como verdadeiros heróis, eles trazem essa temática. Eu vi muito professor
Giane e Jorge, Mirna, professor até assim depressivos, porque querendo incluir, e às vezes pais de alunos reclamando pela... professor, Olha que absurdo! Eu digo isso até porque quando a gente foi na inauguração do parque inclusivo, lá na Pedreira do Chapadão, o depoimento da mãe, que até que foi quem motivou tudo isso, ela justamente disse que o filho estava brincando com uma outra criança e a criança brincando normal com ela. A mãe foi quem puxou a criança e disse não é para você brincar com ele. Então, olha que forma que a gente tem, como que a escola pode mudar isso. Porque o menino, se tivesse uma certa idade e ele ainda era muito pequeno no caso, mas ele poderia falar, não mãe, ele é igual a mim, ele é meu amiguinho, amigo, né? Vamos brincar. Então, como fazer a escola criança? tem trabalhado isso, esses são temas. Você sabe que eu acho que há uns 15 anos se vem trabalhando contra bullying, os bullying em todos os aspectos, né? Porque o bullying é muito amplo, né? Mas há tempos que o Estado, o município tem trazido esse tema, arrumando muito material bom para filmes e outras peças teatrais para as crianças. E isso nós temos, sem dúvida alguma, a gente sente que está havendo um grande diferencial. Mas nós temos ainda pessoas que, ou porque não tiveram o privilégio de uma educação inclusiva, ou porque é aquilo que eu falei, extremamente egoístas, que só pensa que acha que o mundo gira em torno dele. Então você tem de tudo, né? Mas o importante é que essas novas legislações, elas também vieram para ajudar, fortalecer, no caso das novas construções, né? Sempre pensando na inclusão, os novos projetos pedagógicos, se não tiver temáticas, seja transversais ou mesmo disciplinas que trabalhem o tema, elas nem são aceitas mais. Então você vê que realmente está sendo fomentado na escola, isso é muito importante. Agora, partindo disso, a gente fala tanto das questões ambientais, de cidadania, etc. Como preparar Campinas para ser de fato, Regiane, uma cidade inclusiva? Pois é. Temos muitas construções antigas, né? Se a gente falar da questão da arquitetônica, mas que é possível sim você acessibilizar esses espaços aqui do município. Tem uma cidade na França que ganhou um prêmio esse ano, né, como cidade 100% inclusiva, Lyon, da França. Então, ela é um exemplo para a cidade inclusiva. Mas tem que ser feito, tem que ser investido, né? Então, as normativas existentes, elas colocam isso como prerrogativa do município, né? A questão da acessibilidade, para que o município faça esse investimento, tanto em novas construções como em construções existentes. A LBI, ela traz um conceito de adaptação razoável, né? Para casos que você não consiga acessibilizar de forma plena. Sim. Então, há a possibilidade de você fazer algumas adaptações razoáveis para que você consiga atender as pessoas com deficiência, para que elas consigam se locomover, chegar nos espaços. Que tem aqueles prédios que são tombados, né, que você tem mais dificuldade de mexer, aí teria essa adaptação razoável, né? Sim. Então, dá para você seguir essa linha da adaptação razoável também, que não é uma questão só para a gente poder maquiar a acessibilidade, mas para possibilitar que as pessoas possam, sim, se locomover, circular, estar nos espaços junto com todos, né? Sim. Então, a prerrogativa do município, a LBI traz isso, né? São 15 artigos para que o município possa cumprir com essa acessibilidade arquitetônica. E as demais acessibilidades, né? Então, comunicacional, informacional, de que maneira, então, eu informo, se eu tenho informativo em forma de um cartaz na parede, como que o cego vai conseguir compreender o que está naquele cartaz? Você tem a possibilidade de você colocar em braille também, né? Quando você faz uma campanha dessa, você tem que ter a janela também em libras, né? Não só campanha, mas tudo que você estivesse comunicando. Então, são diferentes formas para que a gente consiga, então, tirar as barreiras do meio e as pessoas consigam participar, como todas. Você sabe, professor, voltando lá na parte de escola, tal, de educação, como você comentou, lá em casa eu tive uma série assim com a minha menina, com o meu menino também, que tinha um menino lá que ele era Down, e por incrível que pareça, a convivência e a inclusão se tornou o melhor amigo dele.
Aí, recentemente, nós tivemos também um menino que ele é autista, e a minha menina sempre chegava em casa reclamando: papai, tem um menino lá que ele não conversa, ele fica quieto, ele só fica parado, tal. Aí nós fomos questionar os professores, ver o que estava acontecendo. Aí o professor falou: não, aqui é uma escola de inclusão, tal, um menino autista. Aí nós explicamos para eles o que era realmente uma criança autista. E por incrível que pareça, eles fizeram uma amizade, uma união tão grande, que a minha menininha de apenas 9 anos, ela andava de mãozinha dada com esse menino para lá e para cá. Mas o senhor está entendendo que aí o senhor teve que buscar? Eu- Não era uma coisa que a escola tinha que ter tido uma atitude antes, porque esse menino, de certa forma, estava isolado. Estava isolado. Daí, me lembro que até que teve a cantada de Natal, e como ele tinha muita dificuldade, a minha menina olhava assim no rostinho dele e começou a cantar Noite Feliz e tal. Isso tomou uma emoção tão grande naquela plateia que estava ali, que comoveu todos nós. Então, veja bem, às vezes eu falo que às vezes falta a participação também das escolas, de chegar e explicar que nós temos uma criança assim, assim, assim. Eu não me lembro que país que teve uma criança que a mãe matriculou, a criança era autista, e as outras mães se reuniram, todas elas, para que retirasse aquele aluno, porque elas não iriam levar o filho dela. E por incrível que pareça, essa escola, infelizmente, acatou essas opiniões dessas outras mães e retirou esse menino autista. Então não é por aí, eu acho que a gente tem que cada vez mais se envolver e incluir. Tá certo, mas isso, como o senhor mencionou, vereador, foi uma atitude do senhor, que é uma pessoa que tem uma outra visão. Mas a gente tem, por exemplo, várias ações dessa. Olha, esse menino atrapalha a aula, esse tipo de pensamento, Nesse país teve que isso é daí. justamente romper esse preconceito, né, Regiane? A gente não pode negar também que a gente tem boas experiências de inclusão, principalmente aqui em Campinas, tá? Tem uma das peças, que é da garota que está na escola, ela foi gravada numa escola aqui de Campinas. Uma escola municipal, né? Municipal, professor Zeferino Vaso, Kaique. Que tem crianças e adolescentes com deficiência que estudam lá, tem a sala de recursos, né, que faz o atendimento educacional especializado, então tem profissionais focados nisso, tem cuidadores para aquelas crianças e adolescentes com deficiência que necessitam. Então a gente tem boas experiências também, né? Que estão dando certo também. Então a gente não pode negar. E pegar dessas boas experiências existentes para que a gente consiga então multiplicar. Sim. Né? Então se você tem um modelo desse que está dando certo, por que não multiplicar para outros modelos? Estou citando um exemplo de conhecimento. Então a escola é importante. A família é importante, a sociedade é importante, outros equipamentos, serviços, né? São importantes para que a gente possa, de todos os lados, né? Todos os lados ali, fechar o cerco para que a gente realmente consiga incluir todas as pessoas. Certo. Tem um lema da convenção que é nada sobre nós sem nós. É isso que as pessoas com deficiência trouxeram, né? Em 2006, lá em Nova York. Repete, Nada sobre nós sem nós. Sem nós, tá. Então, fazer novas normativas, falar sobre políticas públicas, falar sobre nós, sem nós, cadê? Por que a gente não está junto? Então, inclusive a campanha, a gente teve um comitê, que participaram pessoas com deficiência, familiares e técnicos, né, que trabalham na área, para que a gente conseguisse chegar num conceito. Então, a gente estabeleceu um comitê, todas as pessoas participaram, e todas as ações que a gente tem, até a construção do programa, dos projetos, né, são sempre com participação de pessoas com deficiência, para que elas consigam, né, estarem aqui, né, fazendo essa entrevista também, falando sobre a questão da deficiência também. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, sempre envolver as pessoas com deficiência quando a gente for fazer um projeto de lei, né, aqui para os vereadores, quando a gente for discutir essas temáticas, é importante também que a gente siga esse lema. Sim, certo. Agora, até como a Regiane falou sobre a questão da lei, de que forma vocês acreditam que, no caso de Campinas, a Câmara Municipal tem responsabilidade quando vai propor uma lei, quando vai analisar um projeto de lei, vindo do Executivo também, que diz respeito às pessoas com deficiência? Eu queria que a opinião dos dois vereadores. Olha, recentemente nós aprovamos aqui atendimento prioritário ao autista. O professor Roberto também acompanhou. Aliás, o mês de abril aqui, eu só queria dar uma ênfase que tanto eu quanto o professor Roberto, nós trabalhamos bastante. Eu parabenizar o professor Roberto, está sempre trabalhando, né, em prol dos autistas, principalmente ao mês de abril. E recentemente, nós lançamos aqui, nós fizemos uma lei, foi eu e o vereador Luiz Henrique Cirilo, que colocar o símbolo do autista.
Porque o autista, quando ele chega numa fila, do atendimento preferência, quando ele chega numa fila, você olha se ele não tem deficiência alguma. Então, tendo aquela simbologia, ele já é atendido rapidamente, que ele não é uma pessoa que ele não pode ficar justamente parado ali, que ele fica muito inquieto, né? Então, é uma lei que a gente trabalhou bastante, tanto eu quanto o vereador Luiz Henrique Cirilo, e foi aprovado recentemente. Então, Então, agora, o atendimento prioritário, além da gestante, do cadeirante, do idoso, autista. O autista também. E naquela plaquinha que tem os símbolos também, lá vai ser colocado também o símbolo do autista, né? Tá certo. Então, agora já é lei aqui na nossa cidade de Campinas, e graças aos vereadores também que aprovaram aqui, não teve nenhum voto contrário. Então fica aqui o meu agradecimento a todos os vereadores, e agora já é lei aqui em Campinas. E nós sempre procuramos fazer alguma lei assim que realmente atenda tanto a população em geral, assim, para que não tenha problema algum. E nós podemos, por exemplo, o dado que a Regiane colocou aqui me perturba. Quando ela fala que empresas aqui preferem pagar do que cumprir a cota. Como vereador, eu sou fiscalizador, isso já me toca a mim. Né? Fazer uma lei que aumente o valor, com o Jorge, de fazer uma visita nessas empresas. Né? O que está acontecendo? Preferir pagar multa do que... Tem alguma coisa muito errada nesse tipo de pensamento. Precisaria entender qual que é a lógica disso. Né? Então, os vereadores, além de criar uma legislação, é um fiscalizador, e a gente também pode fomentar o debate, né? Que eu acho importante, que despertar na sociedade. Porque essa multa, se não me engano, é por lei federal, é isso, né? É a lei federal, é a lei trabalhista, tem a ver com o trabalho. Professor, recentemente nós fizemos o dia D ali no CIPAT, eu fui lá visitá-lo. Aí foram entrevistadas 380 pessoas com deficiência. Aí depois eu fiquei sabendo do resultado, contrataram somente 4 pessoas. De 380? 380 contrataram 4 pessoas. Pô, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então tem empresas que justamente preferem pagar aí a multa do que contratar a pessoa. Então realmente nós podemos fazer alguma coisa. Esse é mais um conceito que precisa urgentemente ser revisto, né, Regiane? Com certeza. Gente, eu agradeço a participação, nosso tempo acabou. Lembrando, nós vamos lembrar mais uma vez aqui, se você quiser conhecer aí todo o trabalho do Programa de Mobilização para a Autonomia, www.revejaseusconceitos.org.br. Ali você vai conhecer também essa linda campanha, né, Regiane? Com certeza. A participação de vocês é muito importante. Você também pode mandar sugestões de pauta através do WhatsApp, que é o 99811-0260. Questão de Ordem fica por aqui e na sequência você fica com a nossa programação.